Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Manhã fria, né? Glórias a Deus por isso. Eu quero fazer uma oração junto com os irmãos para esse pão diário. Hoje, a sexta-feira da cura e libertação, às 20 horas, com o Bispo Edson, pastora Simone, e os bispos, Bispo Carlos, todos presentes, pastora Silvana, e nós também estaremos. A paz do Senhor Jesus, minha amada missionária Alcione, a Assunção, Deus abençoe, vai o aceno aí para a irmã, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, Missão Porta-Céu, Bispa Lenice, Deus abençoe os amados, em nome de Jesus, irmão José Frutuoso, Deus abençoe meus amados que vão entrando, participando, o Adriana Flávia, paz do Senhor Jesus, nossa amada aí que vai postando aí o trabalho da casa do Senhor, o seu pedido de oração, irmão José, Deus abençoe, irmão José, o aceno aí para o Senhor, sua família e o seu patrão, a sua empresa, a qual o Senhor dirige, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a todos os amados, em nome de Jesus. Vai compartilhando, meus amados, para a gente poder, os amigos também participar, às vezes recebem uma oração, e eu quero já agora orar. O Senhor é meu pastor, Salmo 23, hoje. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, quer dizer, ou para sempre, né? Com glória, para sempre, né? Sempre, a paz do Senhor, Adriana Rios, Deus abençoe você e a representação de Ourinhos, de toda a sua família, que Deus alcance. Eu farei a oração da cura, da libertação, das portas se abrirem, e nesse pão diário que o poder da palavra venha fortalecer as nossas vidas, mas venha trazer a ação de Deus, né, os sinais para que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas, amém? Eu quero estar abrindo a palavra de Deus, a Adriana Flávia, que está aí apresentando Cassandra, Lucas, Mateus, Rafaela, Andréia, cura divina, libertação, Érica, tanta gente, glórias a Deus, Adriana, vocês são bênçãos, Adriana Flávia, Adriana Rio, estão pedindo pela Gabi, pelo Henrique, por todos da família, né? Então vai apresentando, porque o Senhor, os anjos tomam as nossas petições e levam como salvas de ouro diante do Senhor, né? E o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso companheiro, que intercede com gemidos inexprimíveis por nossas vidas, há de nos ajudar, há de nos fortalecer em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, eu quero ler desde o 12, em nome de Jesus, mas lembrando, novamente, você já chegou aí, Walter Fernandes, Deus abençoe, de Queiroz, glórias a Deus, irmão Walter, o homem que faz um serviço maravilhoso, fez na igreja da Pulverizar, irmão José, se precisar de um homem que faz um serviço muito bom aí para a empresa ou para as casas, é o irmão Walter, né, de confiança, servo de Deus, e estou fazendo aí a propaganda, Walter, que ele fez com muito carinho a higienização das poltronas da igreja, e ele faz isso nas casas. Deus abençoe e eu aconselho, tá bom? Deus abençoe a todos os amados irmãos, lembrando que hoje às 20 horas, nós teremos o culto de libertação e cura com a mensagem Bispo Edson, pastora Simone, Bispa Lenice, e eu estarei presente, creio,
né? E todos os irmãos, né? Já estou com os braços pesados de dor da vacina, né? Tomei ontem, glória a Deus, aconselho a todos a tomar a vacina. Tomem a vacina, não brinque com a gripe, porque essa gripe é um restígio da Covid e está muito perigoso, né? Tá bom? E lembrando que na rua Murilo Furtado, hoje, às 20 horas, né, o milagre, leve a roupa, leve o pedido, insista, Deus é consistência, não desista do pedido. Mas será que Deus vai transformar o meu filho? Eu creio, em nome de Jesus, eu só creio, né? E será que Deus vai mudar o meu marido? Eu creio. Será que Deus vai mudar a minha esposa? Eu creio. Será que Deus vai abrir a porta impossível na minha vida? Vai. Deus fez muita coisa em minha vida, sobrenatural. E eu estou aqui para testificar e pregar e orar por você e Deus fazer na sua vida. Isso eu creio. Lembra quando você estava desempregado? Lembra quando você estava pedindo algumas coisas? Deus fez, vai fazer as outras também, né? Então, 2 Crônicas 7, 7:12, a partir do 12 eu vou ler. Lembrando que domingo será a Santa Ceia do Senhor. Nós não teremos nem agora o batismo por causa da semana, né? Muita gente gripada, alguns que iam batizar pediram para esperar, então a gente vai esperar para outro mês e eu vou dar mais alguma aula, algum reforço, alguma conversa, para que a gente possa estar glorificando o nome do Senhor, amém? Com o batismo. 2 Crônicas 7, versículo 12 diz assim: a aliança do Senhor com Salomão. Ele diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chamar pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A gente sabe que aqui é o momento em que o templo é construído e eu não quero ficar nele. Eu quero ficar no amor do Senhor, no relacionamento de Deus, na aliança, né? A aliança de Deus com o homem. Aqui fala a aliança do Senhor com Salomão. Ela iniciou em Abraão e Noé. Deus fez uma aliança com Noé. A aliança é um compromisso, né? Tanto que a gente tem aliança de casamento e põe ela na hora de casar, diante do altar, Por quê? Porque é um compromisso. E a aliança ela não tem começo e não tem fim. Ela é uma esfera de segmento. Se você tiver achar o fim da aliança, você vai ficar rodando e nunca vai achar, a não ser que derreta. Mas a aliança, ela é eterna. Então, o momento da casa do Senhor, local de sacrifício, local de entrega para o Senhor, local de oferta, local de que o povo iria pedir por eles, Deus faz aliança com Salomão. E Deus, hoje, tem aliança com o seu povo, com a sua igreja. Tem aliança conosco. Nós não podemos perder, porque no fim dos tempos nós haveríamos de ter a apostasia e tantas coisas que nos oferece o mundo, não que não oferecia antes, mas o fim dos tempos assim é muito. Irmãos, eu aos 66 anos, em agosto, dia 11, você vai se preparando aí, ô glória, 67 anos, eu
eu vivi um pouquinho antes, a era, quando chegou o celular, se falavam de um aparelho que existia nos Estados Unidos, porque tinha amigos lá, né, e falava, nossa, aqui tem um celular, você precisa conhecer e tal. Eles falavam, e eu dizia, mas eu não sei o que é isso. A gente não imaginava que era um aparelho sem fio, porque tudo que era aparelho era com fio depois. E tudo era com fio. E eram os telefones fixos, lembra? A gente ia no orelhão, me lembro, e comprava aquele monte de ficha, ia no orelhão e botava as fichas para falar com alguém. E quanto mais longe você botava, mais ficha. E ia rápido, aquilo. Mas tinha que ir na rua quando não se tinha o telefone em casa. E quando tinha, se ligava do telefone fixo. E jamais imaginaria. Eu me lembro que uma irmã, ela veio me visitar, foi uma bênção, né, essa irmã, porque ela veio e Deus falou com ela, Deus usou minha vida para falar com ela. E eu achei interessante a maneira que Deus falou, algo que ela estava necessitada. O Senhor me mostrou assim até o que ia acontecer, e ela ficou maravilhada. Então ela pegou, me deu um celular. Então o primeiro era lembra aquele tijolão, né? Era o tijolão. Então Daniel diz o seguinte: a ciência se multiplicará, né? E aí virá o fim. Então nós estamos vendo tudo acontecer. E Deus fez aliança com o homem para que o homem não perca a aliança com ele, para que o homem não quebre a aliança com ele. Pelo contrário, ele vai buscando a cada um de nós, porque você diz assim, mas Deus fez com Noé lá 3.000 anos atrás, Deus fez aliança com Moisés há 1.000 anos atrás, Deus fez aliança com Salomão há 800, 700 anos atrás, 600 anos com Davi e Salomão. Então, e foi chegando, mas só que Deus, como Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Davi, com Salomão, e também fez aliança com Paulo, Pedro, e com seu povo, e conosco. Então Deus é um Deus de aliança, Ele vem fazendo aliança. A minha é depois que eu conheci, é depois que eu me entreguei para Ele. Então cada um tem o seu tempo de aliança com o Senhor. Então é preciso a gente entender isso. Então aquele momento era o momento de Salomão. Então quando Salomão buscou o relacionamento com Deus, então Deus disse para ele, fez uma aliança com ele. E a aliança, ela é tremenda, que Deus mostra a sua... Porque a gente tem a Deus, Jeová, o nosso Deus, como se ele fosse bonzinho, sábio, onisciente, para tudo que é bom. Sabe, ele não vê as coisas erradas e ruins na nossa vida. É interessante, né? A gente não imagina isso. Então Deus sabe da minha fraqueza, da minha necessidade. O que eu tenho é que buscá-lo. O problema de Deus não é que o homem erra, é buscá-lo como aliança eterna, como aliança para que ela não se perca, para que ela não se quebre. Então a gente vê essa palavra e da boca de Deus, preocupado com a igreja. Se não me falha a memória, a igreja de Éfeso, ele diz, volta-te ao primeiro amor. Então a gente vê, eu não sei se é de Sátiro, se eu não me lembro, me perdoe, mas uma das 7 ali, ele estava do lado de fora da igreja. Então ele diz, 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus fez aliança com Abraão, renovando a aliança que ele fez com Noé, para que o homem pudesse o seguir. Abraão veio ensinar isso. Abraão não somente pisou na terra e a terra prosperou. Abraão manteve a aliança com o Senhor. Teve lutas, teve dificuldade, tudo tem um contexto. Então, Davi conquistou, mas Davi não chegou rei. Davi sofreu lutas, sofreu dificuldade, não que
que Deus queria só ensiná-lo, mas que também a vida e o adversário, que é o nosso inimigo, proporciona. E aí a gente vai por esforço, a gente vai por estar firme no Senhor. Então a aliança, ela não deve ser quebrada. Essa é a mensagem do pão diário de hoje. Então, Deus, como é um Deus que permite o mal, mas que só quer o nosso bem, Deus não quer o mal nas pessoas. Deus não quer destruição nas pessoas. Vai aí a paz para Petrópolis. Deus não quer o mal para as pessoas, mas é a última instância de Deus quando o mal tem que agir. É a última instância. Então a gente vê isso claramente, para ser rápido na mensagem, quando o Êxodo, capítulo 12, então a gente vê que o Senhor, restaurando a aliança ao retorno do povo a Deus, né, e ele vai tirar o povo do cativeiro, diz, olha, Moisés diz, chegou o momento de Deus cumprir o que ele falou. Então, o Senhor ordenou que eu institua a Páscoa. E ele diz, essa noite, o anjo da morte passará por todo o Egito, porque foi uma sentença dada pela desobediência de Faraó, né? Tudo que era primogênito, interessante que não era só filho de homens, tudo que era primogênito, do passarinho, do boi, do cabrito, de todos os animais também, tudo que era primogênito na terra, caiu a maldição, não por Deus, pela boca de Faraó, pela sua desobediência, tanto que a 10ª praga é essa, e é a última, né? E quando Moisés chega com o cajado e diz para ele, olha, assim ordena, eu sou, você libera o povo, liberta o povo, que eu vim buscá-lo, por ordem dele. Ele falou assim, então eu matarei a todo primogênito se você aqui vier novamente, eu não quero mais te ver, Moisés. Então ele foi resistente. Moisés disse, pela tua boca tu deste a 10ª praga. Então e aquele mal recai. Então Deus ordena que o anjo da morte passe pelo Egito. E aí Moisés está orando a Deus, dizendo, Senhor, vai. O Senhor disse, olha, Moisés, pela boca de Faraó, a 10ª praga é a morte de todos os primogênitos, porque ele é muito desobediente. O povo está rebelde, o povo adorando ídolos, o povo tem que ver um contexto. Não é só a gente culpar a Faraó e um homem, a todos, porque Deus não tem a sua injustiça a ninguém. Não tem ninguém, abrindo aspas, que se converta a Deus, que não pare. Eu vivi isso, eu tenho experiência disso, né? E eu tive livramentos de Deus assim terrível, né? De ver a morte. 2 que eu me lembro foi no exército, né? Eu tinha um radinho no meu peito dentro da gandola e estava no campo de treinamento com obus, né? E eu era rádio operador e o míssil caiu, a bala é 90 centímetros, caiu muito próximo, eu que era o coordenador da distância, e eu acho que errei, e ela veio muito próximo, ela abre uma cratera, uma coisa enorme, é um canhão, e atingia o obus da época, se não falha a memória, 11 quilômetros, e eu treinado como radiooperador, e eu dava as coordenadas para a 30 quilômetros atrás, a bala, 30 quilômetros, perdão, a 300 metros atrás, a bala vir aonde eu estava próximo ao alvo, a 11 quilômetros, olha que tremendo. E a bala caiu muito perto, o estilhaço veio
bateu em muitas coisas, eu estava dentro da trincheira, lógico, não teria morrido. E depois eu vejo que meu rádio, eu estou com uma dor no peito, eu boto a mão e meu rádio está estilhaçado, era aquele japonesinho, e foi o livramento do estilhaço não entrar no meu coração. Esse é um. O outro foi o réu virou, eu ia estar naquele réu, Deus me tirou daquele réu, não deixou eu ir naquele réu. Morreram 3 na hora fatal, outros ficaram todos eles feridos e tiveram graves problemas de coluna, bacia. E eu parei. Você sabe quando Deus, assim, o problema está nos fatos, né? De você sem pedido e você não entender, e depois você vê aquilo alguns minutos, 20 minutos depois, e ver a morte, pegar os colegas na morte, você dizer, puxa vida, e alguém virá para você dizer assim, viu, Deus me usou para impedir que você morresse. E era o lugar que eu ia sentar. 3 deles eu ia sentar naquele lugar. Então, eu vi muitas vezes a ação de Deus, o amor de Deus é grande. Mas nós precisamos entender, e Deus para, e a terceira é a pior. Eu vejo a minha morte como vai ser, e ela acontece e atinge meu irmão. E aquilo me desesperou, daquele jeito. E Deus usa uma pessoa, e essa pessoa vai falar comigo, porque eu estava desesperado, eu não tinha Deus, eu não tinha que me orientasse a palavra de Deus, que me orientasse a verdade, então eu não entendia isso. Eu ficava doido, eu não entendia, eu dizia, mas que é isso? O que está acontecendo, né? O mal parecia perseguir, querer a morte e destruir a gente. Então, eu percebia que algo estava errado, né? E aí eu me lembro quando uma parente de longe, ela não era minha, mas ela pega e fala comigo sozinha. Ela diz, olha, Deus mandou eu te dizer uma coisa, que Deus escolheu você, e você, isso eu tinha 27 anos, Deus escolheu você, e você saiba que Deus tem guardado a tua vida, tem te dado o livramento e deixou você vivo. Você sabe que você já foi livre da morte várias vezes. Eu baixei a cabeça, saí, porque eu não queria dar ouvido. Não era hora, então Deus vai se apresentar. O que eu quero dizer? Se o homem chega a Deus, diz assim, qual é o testemunho, apóstolo, disso tudo? Quando eu conheci o Senhor, eu digo, Satanás, agora parou. Agora você vai parar. Você não vai destruir mais. Agora eu vou buscar o Senhor. Então, quer dizer, a aliança do Senhor, ela traz vida. Ela traz restauração. Ela traz renovo. Ela traz libertação. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós temos agora, Deus cria o mal? Não, mas para ensinar o povo, Deus muitas vezes ordena. A vontade existe, a perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12, se não me falha a memória 1, mas existe a perfeita vontade de Deus. Então, a vontade, permissiva de Deus. Então, que tem hora que Deus avisa, como foi com Jeremias, avisou, rendem-se a Deus, voltem para Deus. Vai acontecer isso, o mal está vindo. Não é que Deus queria, se alguém dobrasse os joelhos, como foi com Jonas, Nínive era uma das cidades terríveis que já estava no ponto como Sodoma e Gomorra. Era prostituição, negligência a Deus, adoração a ídolos, matar os servos de Deus, os profetas. Eles pintavam o caneco e eles eram bárbaros. Mas aí Deus o que faz? Deus nunca deu uma correção que Deus não deu o aviso e a chance de houver o arrependimento. O arrependimento. Para exemplo rápido aqui, é Davi. Ele erra. Porque Davi não errou assim, se interessou simplesmente com a mulher. Ele mata um homem inocente para tomar a mulher dele. Ele mata um homem. Então isso é gravíssimo.
Esse é o ponto-chave que vai levar Deus a cumprir aquilo que vai pedir da boca dele, como foi de Faraó. Então, aí ele mesmo diz para o profeta, não, esse homem tem que morrer. E o profeta, Deus falando, diz, olha, esse homem é você. Mas o que faz dali, daquele momento, Deus continuar a história com Davi? Porque podia ser outro. Irmão, podia ser outro. Mas existe entre Deus e Davi, a escolha de Deus e Davi, é um entendimento que nós temos que ter, um adversário que se chama Satanás. Ele lutou no coração de Davi. Por um momento ele ficou cego, porque Davi era justo, era um homem bom, era um rapaz obediente, era um rapaz... tanto que a escolha de Deus é o caráter de Davi. Mas de repente ele vacila. E ele deixou o desejo subir o coração dele de tal maneira que ele não entendeu Deus. Ele não viu Deus, ele ficou um tempo cego. Tanto que, pelos historiadores e pela história da Bíblia, é um ano mais ou menos a situação. Então ele mata, ele planeja, ele faz uma das coisas piores que o homem pode fazer na terra. Lógico, adorar ídolos é fatal. Por isso nem ora, é contra o Espírito Santo. Mas assim, matar um homem, ele fere um dos mandamentos da lei. Matar um homem, planejar, quer dizer, coração altivo, ele usa, né? Coração sem conselho, ele não busca um socorro. Então, ele deixou, e aquilo Satanás aproveitou. Lógico que aproveitou. E diz assim, mas ele era um servo escolhido, ele tinha o Espírito Santo, derrubou, matou o urso, matou o leão, derrubou Golias, venceu várias batalhas, mas por um momento ele esqueceu a aliança de Deus. E aí Satanás usa, não tem homem falível, não adianta nós querermos, não estou preocupado se algum dos nossos teólogos, também sou, vá falar algo muito estudado, isso aí o apóstolo está falando, eu estou falando aquilo que eu tenho experiência, e aquilo que Deus me ensinou, o próprio Espírito Santo. Então Davi, por aquele momento, ele vai ser usado pelo diabo. E nenhum de nós é infalível a ser usado pelo inimigo. Por isso, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar na fonte, porque quem bebe água limpa não bebe água estragada. Quem bebe água limpa tem vida, o que Jesus diz. A água limpa, ele diz, quem crê em mim, do seu rio, do seu ventre, jorrará rios de água viva. Mateus 4. Aí a mulher diz, então me dá dessa água, e eu quero agora, porque a minha esperança, eu tenho sede de verdade e da justiça, então eu quero. Essa mulher, a samaritana. E Jesus diz para ela, né, e ela aceita aquilo, e ela sai dali uma pregadora pregando, dizendo, encontrei aquele de quem Isaías falava, de quem Elias clamou, de quem Abraão ordenou, eu encontrei, vim ver aquele que Moisés declarou, porque ele é desde o princípio, vem ver, e o povo foi se convertendo, dizendo, sério, se uma samaritana, que era uma mulher desvairada da sociedade entre os judeus, e ela era séria, né? Tinha 5 maridos, e Jesus fala para ela, né? Vai aqui, isso impactua ela. Diz assim, vai e busca teu marido, aí vai na ferida, né? E ela diz assim, mas eu não tenho marido, Senhor. Mas ela tinha um homem dentro de casa, ela tinha um amante dentro de casa. Essa é a realidade. A gente não pode fugir da realidade. Ela tinha amante, estava errado. E feria até os filhos com isso. Porque as pessoas veem na gente, querendo ou não, com todos os erros que a gente tem, os nossos filhos e os nossos amigos vão olhar agora, né? Puxa, o Luiz, eu tenho um amigo que nós éramos criança, eu era muito levado. Eu peço muita misericórdia de Deus, era muito pequeno. Deus tem misericórdia de mim. Era uma coisa o bispo Dário fala que o diabo usava você.
porque assim eu não via se eu ia apanhar. Foi assim no quartel, dizia, podia ser muito mais forte, dizer agora bate até matar. Então ele sabia que se fosse brigar, eu ia brigar até morrer. Apanhava, mas era uma coisa, uma cegueira, dava uma cegueira. E eu tinha medo, mas ao mesmo tempo dava uma cegueira de repente, era uma coisa, isso é o diabo. E a gente vê que a gente faz tantas coisas erradas, tantas coisas, que tantas decisões, mas quando o Espírito Santo vem, a gente se rende para mudar. A gente se rende, a gente vai para a aliança com Deus. Deus para o mal. Deus para aquilo que nos afligia, que nos usava. Né? Eu me lembro que eu orava por um homem dentro de um presídio, né? Não vou falar o nome aqui da pessoa, é muito famosa na televisão, e eu sentava com ele, eu fazia muito jejum, dizia, Jesus, me guarda para ele não me matar, porque era um homem de muitas mortes, mas chorava que nem uma criança. E ele pagava o almoço para mim, ele dizia, eu ia domingo, eu deixava a minha família para fazer essa obra de Deus, e ele chorava, ele dizia assim, pastor, eu não quero ser o assassino. Ele era um homem famoso da farda, e ele estava condenado, né, a mais de 50 mortes, fora outra coisa, e ele falou muita coisa. Então ele dizia assim, pastor, ora por mim, eu não quero fazer isso. Eu nunca quis, é uma coisa que me toma. Eu não posso ficar solto, eu quero ter uma vida normal como o senhor tem. E era difícil sentar com aquele homem. E ele chamava a família, a mãe, a esposa vinha, as filhas lindas. E a gente comia e eu dava conselho para eles. Eu dizia, olha, eu não vou falar o nome dele, desculpa. E você precisa buscar Deus, buscar Deus. Ele pegava o violão, irmão, ele dizia, olha, ninguém me ensinou, eu peguei o violão aqui, eu choro, falei, Deus me ensina a cantar. Esse homem cantava, que era uma coisa linda, ele fazia o louvor da cadeia, coisa linda, ele juntava os homens, e os homens davam ouvido a ele, mesmo sabendo que ele era. Ele dizia, eu dizia para ele, você está vendo, você já está sendo luz, ao momento que você deixa, e que você se entrega para Jesus, esse demônio não vai te usar mais. E ele chorava, ele dizia, eu não posso ficar fora de Deus, ora para mim ficar em Deus, porque uma coisa me toma e eu mato a pessoa. Ele matava pessoas, assim, que contrariasse, que principalmente os perdidos na rua, assim, pessoas violentas, ou o camarada pegou uma senhora, tomou ou violentou uma criança, nossa, era morte certa com ele. Então ele diz, algo me tomava, me cegava, e quando eu vi eu já tinha matado. Então ele disse, eu não sentia remorso nenhum, eu não sei por que isso, é isso que eu quero chegar. Ele dizia para mim assim, eu não sentia remorso, se eu matava eu queria acabar e achava que aquilo estava correto. Dizia, como se eu fosse a justiça. Eu falei, isso é o demônio, porque Deus fez a vida para ela ser restaurada, para ela ser ter vida e não ter morte. E aí ele começou a entender, ele falou, comecei a mostrar na palavra para ele a criação, a restauração, a aliança, e ele ficou maravilhoso. E eu creio que ele está livre, creio que ele está tocando, fiz muitos anos esse presídio, fins de semana, muitos, dia de semana eu fazia culto, e na sexta-feira, principalmente, e no domingo de manhã, com eles. Então, eu vou dizer para você, a aliança de Deus, ele não tem quem errou, quem não errou. Deus não lança em face quem nós éramos. É isso que eu quero, que o Espírito Santo quer nos trazer. Mas a gente tem que mudar. A aliança agora é uma nova caminhada. Então, Davi ele é um impacto disso diante de Deus, e ele é o exemplo de um homem que Deus vai chamá-lo em Atos dos Apóstolos, fale memória, achei a Davi o homem segundo o meu coração. Por que ele fala isso? O Senhor deve testemunho dele, porque o homem se arrependeu. O homem, na hora que ele podia matar o profeta, ele era rei, ele podia dizer, prenda o profeta, prenda-o, ele está aqui me afrontando, ele é o rei, a guarda está lá pronta para matar. Quem
afrontasse o rei. O rei parecia um Deus para os outros. Ele não, Davi era temente ao Senhor. Era um homem humilde. Mas ele foi usado pelo diabo, matou o homem, preparou a morte do homem, Urias. E isso foi mal aos olhos do Senhor. O Senhor não abençoa injustiça, o Senhor não é injusto, o Senhor não traz, não permite a injustiça. Deus é Deus. Então Deus deu a sentença da boca dele. Ele falou, esse homem tem que morrer. Ele disse a você vai morrer. E Davi morreria. E eu tenho esse entendimento e creio que não erro. Davi seria um homem morto a partir dali se ele não tomasse a posição que tomou. Então, eu gosto desse entendimento. O problema não é errar. O problema é se arrepender e mudar. Porque a palavra diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E Davi alcançou, porque ele se ajoelhou e disse, profeta, Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, me entreguei ao desejo, ao ódio, a ganância, os sentimentos entraram em mim ruim. Você já viu quando você sente alguma coisa que é um sentimento, ou ciúme de excessivo, ou inveja? E é uma coisa terrível, você não sabe como lidar com a pessoa. Você percebe que você diz, nossa, a pessoa que eu amo, ou a pessoa que é coisa, aquele sentimento de inveja, uma coisa ruim, né? Isso é ruim. Esse sentimento do Davi. Ele queria aquela mulher, ele queria tomar e ele tomou. Então Deus deu a morte para Davi. E Deus não deixou de cumprir. Ele se arrependeu. Na mesma hora Deus falou assim, esse homem é você. Ele disse, Senhor, eu pequei, eu errei e me arrependo. E volto atrás do que eu fiz. Eu me arrependo. Porque assim, você não vai consertar da vida aquele homem que você tirou. Você não vai consertar muitas vezes coisas que você fez. Mas o arrependimento faz com que Deus te faça um homem de aliança, uma mulher de aliança. A coisa tem que mudar, irmão. Nós não viemos para Cristo para a gente ser os mesmos que era. Eu sei que o desejo nos afronta. Eu sei que a vontade de ter a riqueza nos afronta. Eu sei que de ser igual a muitas famílias que são boas nos acende. Mas isso é bom. Mas conquistar para Deus é bom, mas que a gente conquiste sem a inveja, sem o ódio, sem matar alguém, sem roubar alguém, sem tomar de alguém. Não, que a gente conquiste naturalmente, sem a maldade. É isso que Deus... Por que um homem estrupador, um homem violento, ele é condenado tanto por Deus como pela lei dos homens? Porque ele está fazendo aquilo que uma mulher não permite. Ele vai e obriga ela a fazer. Não, se ela permite, está livre. É diferente, por isso que temos que ter cuidado com a vida sexual. Não é com violência, não é sem amizade, sem prazer, sem dentro dos padrões de Deus. Por que fora dos padrões é pecado? Mas dentro dos padrões não é. Deus deu para o homem viver, saborear. Então, tudo isso, da forma correta, como os preceitos de Deus, o homem pode desfrutar de tudo. Mas por que nós fazemos errado? Fazemos errado. Nós viemos para Jesus, quer dizer, a aliança de Deus e eterna. Porque você vê, Deus fez aliança com Noé, fez também com Enoque, com Adão, foi quebrada. Fez com Noé, o povo quebrou depois, fez com Abraão, o povo quebrou depois, fez com Moisés, e foi fazendo, e vem fazendo. Porque essa aliança do Senhor, ela é uma aliança que é Jesus Cristo, é a aliança eterna. Então, quando ele paga na cruz do Calvário, não tem mais outra aliança. Se o homem perder essa aliança, né, ele não tem mais chance. Perigoso, ele tem que voltar ao arrependimento, tem chance ao arrependimento, mas dizer, não, daqui a pouco Deus vai levantar alguém para me dar a nova aliança, não, a aliança é Jesus Cristo, a aliança eterna, para fechar aqui. Então Deus fala Deus transpassa a morte de Davi, vai no seu filho, aí é entendimento de Deus, nós não vamos discutir isso.
Ele se arrepende, teu Deus, disso, mas a minha espada não se apartará da tua casa. Quer dizer, Deus aceitou o arrependimento dele, mas trouxe a correção. Então, aqui a gente aprende, todo pecado tem consequência. Toda falta de temor tem consequência. Toda falta toda desobediência tem consequência. Agora é Davi o segundo coração. O Senhor é o meu pastor. Ele me corrige. Ele é a vara que me dá direção. É a vara que me orienta. Mas ele é a vara que me bate para me corrigir. Isso é o homem segundo o coração de Deus. Davi, agora você vai pagar caro por isso. Não tem problema. Mas não tire de mim o seu espírito. E ele fica um tempo. A gente não prega muito isso. A gente erra porque a gente quer maquiar um evangelho muito bom. Um Deus que aceita tudo, a igreja vai fazendo o que ela quer, sabe? Os nossos filhos, nós, vamos fazendo tudo que a gente quer, ao nosso bel prazer, esquecendo que Deus é um Deus de aliança, e aliança quebrada, Deus não aceita. É isso que eu estou dizendo, a aliança quebrada, Deus não aceita. Deus quer a aliança inteira, é totalidade. É o homem 100%, não tem 99%, eu sou cristão. Eu sou cristão na igreja, né? Na igreja, você me vê, aí eu de terno, eu chego, paz do Senhor, meu irmão. Mas na minha vida profissional, eu sou uma mula. Eu estou botando eu. Na minha vida conjugal, eu sou um bode brabo, que dá cabeçada. A minha atitude é outra. Isso não é uma aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança perfeita, total. Começo, meio e fim, tudo a totalidade do nosso sentimento. Deus para. Então Moisés disse assim, olha, o Senhor disse, olha, mata o animal, já é para o perdão do pecado na lei. Bote ele sobre a mesa. Fiquem atentos. Pega o sangue desse animal, passa nas vergas da casa. Você sabe, e eu não erro falando isso, até homens que eram amigos de Moisés ou que viram a situação de Moisés, dizem, nossa, ele era o filho de Faraó, ele tinha autoridade, o anel de Faraó, era o governador de todo Egito, era o rei, o sucessor da coroa de Faraó, Moisés. E ele agora é um homem bom, um homem que não aceita injustiça. Então as pessoas observam isso. Então disseram, Moisés, não deixa que eu morra. Viu as 9 pragas. Diz, não deixa que eu morra na minha casa. Então é o seguinte, Moisés intercedeu. Foi lá e mandou, Josué, vai lá, passa na verga da casa desse homem, o sangue. Porque é no sangue que está o perdão de Deus e a aliança eterna. Você entende? Para encerrar aqui, é no sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a aliança eterna para as nossas vidas. Nós temos que entender isso, então não adianta a gente viver meia sola, um evangelho meia sola. É simples, não tem exigência de Deus. É simples. Tem padrão simples, e a gente pode ter tudo. Pode ter um bom relacionamento, pode ter amor, pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter casa, pode desfrutar do bem de Deus. Mas nós temos que mudar a nossa forma de caráter. A gente pensa que Deus é menino, nós temos um adversário que não brinca. E quando ele tem oportunidade, aos que estiveram fora, e eu estou falando isso incluindo o povo de Deus também, que estavam fora do preceito de Deus, o destruidor entrou e matou. Então nós temos que entender. Então Deus diz para Salomão, para encerrar, oh meu Deus, ele diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar e para casa de sacrifício. O que é a casa? É a minha morada. Meu filho pode não estar no caminho, pode estar adormecido, mas ele me respeita e me tem como homem de Deus. E quando eu falo, ele baixa as orelhas, qualquer um deles. Mesmo que trabalhe no Ministério Público, que é advogado, abaixa a orelha
abaixa a orelha que eu quero conversar com você. Não é na força, não. É no amor. Mas ele diz, não, pai, você é um homem de Deus. Eu posso estar falho, mas o senhor é um homem de Deus. Então, um dia eles vão saber que a aliança de Deus não tem meia aliança. Não tem um pedaço da aliança. E isso eu passo. Então nós temos, muitos se converteram por causa de estarmos no caminho do Senhor, porque sabiam que a gente era. Então, nós somos exemplo da nossa casa, nós somos exemplo dos nossos parentes, somos exemplos de quem está conosco. Não é porque a gente conquistou, olha, está com carrão, olha, nós não podemos olhar Deus pela aparência, porque nem é assim que ele vê. Ele vê aqui, ó, o coração, que tem muito crente aparente, né? Bonzinho, boazinho na igreja. Chega bonitinho, delicado, paz, irmã. Você já viu isso? Eu já vi, nesses 31 anos. Mas depois Você já viu aquele cachorro que quando você entra do lado de fora ele é tranquilo. Quando entra no quintal dele, ele morde a qualquer custo. É igual. Então, nós temos que mudar, nós temos que buscar. Nós temos o Espírito Santo de Deus como nosso intercessor. Ai, apóstolo, não pega isso, pode você pegar isso. Você não pode pregar a sua palavra e dizer Jesus Cristo é bom, ele é bênção, ele é salvação, mas ele é transformação. Então, o próprio Deus fala com a sua boca. Olha aqui, ó. Se eu cerrar os céus, está falando Deus, cerrar o céu, de modo que não haja chuva, é seca a fome, ou se ordenar ao gafanhoto que consuma a terra. Gafanhoto é um demônio migrador, que está representado um demônio, que ele destrói, é destruidor, tá? Ou se enviar a peste ao meu povo, que são demônios, para agir, quer dizer, toca à vontade, não quer me obedecer. E se o meu povo, aí vem o remédio. E o interessante é isso, que se chamar pelo meu nome, se chamar, não é chama não, porque chamar todo mundo chama, todo mundo fala, ai Deus, ai Deus, ai Deus. E qual Deus que está falando? Hoje todo mundo levanta, você já viu? Atletas, tudo, levanta a mão para o céu. Fiz o gol, obrigado, ganhamos, obrigado. Aí você não sabe que Deus que está tão misturado, que você não sabe qual Deus que está se agradecendo. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, tem que estar preocupado comigo. Eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus para a aliança eterna, que é a aliança eterna. Então, quem não estiver com a aliança completa, não vai pela metade. E diz assim, se o meu povo que se chamar pelo meu nome, aí começa, se humilhar. Irmão, tem que mudar. Temos que mudar. Tem que haver mudança, não é possível. Caráter de homem a gente tem, mas o Espírito Santo transforma certas coisas na nossa vida. Transforma o engano, a mentira, transforma, porque de fora ficarão os mentirosos, os enganadores, está em Apocalipse 21. De fora ficarão os feiticeiros, de fora ficarão os ladrões, de fora ficarão os maldizentos, os adultos, de fora fica, está tudo ali, de fora vai ficar. Mas está falando para o crente, para a igreja. O mundo já é mundo. A gente tem que entender isso. Por isso a graça e a misericórdia, ela está de braços abertos para que a gente possa mudar e acalentar. Por isso que Deus, quando ouve um homem dizer, olha, eu não posso ficar mais desse jeito, eu tenho que mudar, me ajuda, Senhor. Deus vai e diz, mas o homem desse vai ser salvo, é problema de Deus. Por isso que Paulo disse, como que por um entrou o pecado no mundo, também por um entrou a salvação. Então ele pagou, ele não tinha culpa do meu pecado. E Jesus Cristo pagou para quê? Para que eu permaneça na aliança e tenha a aliança eterna e que não tem outra. Agora não há mais chance. Por isso que a graça é mais rígida que a lei. Então nós temos que entender isso. Se nós não entendemos isso, nós estamos tendo aqui uma escola dominical, né, do Espírito Santo. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver dissolutamente. E a gente vai culpar, muitas vezes, nossos filhos,
Não que eles não sejam desobedientes, é isso que eu estou falando, inteiro, quando a gente é culpado da nossa postura, do nosso caráter, que não muda no Senhor, e os nossos filhos aí dizem assim, porque aí o diabo entra. O diabo entra e destrói. Destrói. Ele diz assim, poxa, a minha finança não muda, poxa, eu quero conquistar isso, não consigo. Mas lógico, a gente vem para o Senhor, mas não muda. Diz, mas eu oro, mas houve mudança. E a gente não pode aceitar um engano dentro da nossa casa. Agora, e quando o engano vem da gente? A gente que promove engano, mentira, como foi Davi. Ele enganou, ele mentiu, ele matou, ele precisava do conserto, mas ele alcançou, porque que ele se arrepende dele, alcança a misericórdia. Então o Senhor disse, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, olha aí, ó, a preposição em que Deus para e diz, agora é a sua posição. Muda. Não adianta, minha jovem, você quer enganar os outros, enganar Deus. Não adianta, jovem, você quer enganar Deus. Não adianta, minha irmã, não adianta querer enganar Deus. Diz, não adianta, não adianta. O ladrão, maldizente, o devasso, a devassa, porque tem umas coisas que elas são dissolutas na nossa vida, né? A aparência, mas até fala bonito, né? Paz do Senhor. Mas no meu coração é assim, eu te pego, te destruo, eu não aceito você ter isso. Ou minha casa é melhor que a sua, meus filhos são melhor que os seus. São tantas coisas que a gente acaba tendo um coração maquinoso, coração maldoso. Então Davi ficou assim. Ficou. Só que ele se arrependeu. Disse, olha, para cumprir tudo que Deus tem na sua vida, você tem que se arrepender, Davi. Você tem que seguir. Então ele perde a coroa, a gente não entrega isso. Ele perde, fica um longo tempo sem a coroa, não me lembro se é um ano, mas ele perde a coroa, se é 6 meses, ele perde a coroa. Tudo é destruído da vida dele, ele fica morando em caverna, quer dizer, ele não vira mendigo totalmente, porque os piores homens da terra, que eram violentos, que eram homens violentos em todas as áreas, rejeitados pela sociedade, é o que fica com ele. Então Davi vira um bagaço de vida. Vira um homem com o chamado de Deus, um bagaço. Por que eu vou ficar um bagaço? Para depois consertar, como Davi vai buscar. Ele diz, aí o Espírito já saiu. Aí ele diz, Deus não tira de mim o teu Espírito. Senhor, ele está se arrependendo. Deus vai vendo aqui, vai vendo, vai botando situações. E Davi vai sendo justo, dizendo, não, Deus está me corrigindo, aguarda, não tem problema, não se ensoberbeceu, não, vou lá e vou matar todo mundo, tomar minha coroa, é minha. Não, ele esperou, quando chegou a hora certa, Deus entregou na mão dele de novo, disse, Davi, o Espírito voltou a você. Eu quero ver aquela hora que Natan chega no palácio de Davi, volta ao palácio, sai da caverna, sai da rua, sai jogado, sai da humilhação e volta. E o arrependimento dele agora produz fruto. A correção de Deus produziu fruto, como diz a palavra. Toda correção, ela é boa, ela produz fruto. E Davi disse, eu tenho que mudar, eu tenho que ser um homem melhor do que eu era. E aí o profeta que veio e deu a morte para ele, e diz para ele assim, Davi, o Senhor se agradou de você, toma coroa, oh meu Deus. Ajuda-nos, irmãos, os pais, acorda, mãe, filhos, acorda. Jesus está voltando, não adianta a gente ficar com meio termo. Ai, Senhor, sou bonzinho, Senhor, sou boazinha, mas e o meu exemplo, e a minha postura, e o meu caráter, o meu pensamento mal, será que isso tem que permanecer e vai morar no céu? Irmãos, Deus diz, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou parar aqui, irmão, em nome de Jesus. Eu vou parar aqui. Sararei a vossa terra.
Então agora os olhos de Deus, que nunca esteve fechado, nunca deixou de ver, apenas Deus fica triste, deixa a gente, vai, segue teu caminho, da tua vontade. Eu imagino aqueles momentos que Davi pensou assim, poxa, eu queria comer aquela pizza quentinha na minha casa, Deus me dava tudo. Poxa, eu batia a palma assim, ó, no palácio, e dizia assim, sube! E vinham todos e dizia, toma, é para você. Tá aqui, qual comida você quer, meu rei? E ele, dentro da caverna, no meio do frio, né? No meio do frio, perseguido, perseguição foi o mal da correção contra Davi. Perseguição. O homem não tinha paz. O homem sem Deus não tem paz. Diz assim, mas fulano tem. Tá mesmo. Tá nada. Teve nada, falta coisa. Tá que nem o jovem rico. Falta-te alguma coisa. Quem falta alguma coisa, a gente vê o fim. Destruição é ruim, né? A gente não quer destruição para os nossos filhos, mas quer que eles sigam o exemplo. Está na hora de se agarrar com Deus, de ter aliança. Jesus Cristo, Deus de Abraão. Senhor, tu conheces a necessidade de cada um. Senhor, eu te agradecemos pelo sol, te agradecemos pela chuva, te agradecemos pelo pão. Eu te agradecemos por tudo que tu tens nos dado, pela correção, pela vara que nos consola. Senhor, que a tua orientação, Senhor, para que nós tenhamos força, para que nossos filhos obedeçam, queira obedecer, não queira. Senhor, para que tua glória se manifeste. Porque, Senhor, sabendo que nós estamos firmes, que nós estamos, Senhor, firmados na rocha, Senhor, o inimigo não vai poder destruir os nossos filhos, nossa família, nossas coisas. Deus, tu não permitirá, porque tu és um Deus fiel, com a tua fidelidade ao redor de ti. Eu declaro agora a cura onde houver enfermidade. Arranca o espírito do mal, arranca o atormentador, arranca aquele que tira a paz, Senhor, para que nós possamos viver em nova aliança e eterna, para a glória do teu nome, eu declaro, em nome de Jesus. Talvez você ouviu essa palavra hoje para crente, né? Para nós que somos crentes. Você diz assim, será que eu consigo ser crente? Consegue. Nossa, é muito difícil. Não é não. É só deixar as coisas ruins para lá e seguir as boas, que é o conselho de Deus. Você aceita Jesus como suficiente Salvador, ele te escreve no livro da vida, e você vai para a rua Murilo Furtado, ou Paulo Barbosa no Rio, quem estiver no Rio de Janeiro, ou Colibris na Vila Airosa, ou Antonello da Messina no Jaçanã, ou Tucuruvi, Rua Murilo Furtado, você vai estar conosco em nome de Jesus. E haja você que está fora dos caminhos, não conhece, será que é tão duro esse Deus? Não, é a gente que tem que saber que o amor dele é muito maior. Então a gente olha Davi restaurado, Davi edificado, e o Senhor dizendo, esse homem é segundo o meu coração. Sabe por quê? Ele erra, mas ele se arrepende. Deus te abençoe. Fique na paz até às 20 horas na rua Murilo Furtado, 849. Domingo é Santa Ceia. Então tá lá, tá bom? Paz do Senhor Jesus Cristo.